A névoa era um manto constante sobre Terra Preta, uma cidade tão pequena que não aparecia nos mapas modernos. Entre montanhas que pareciam engolir o horizonte e uma floresta antiga que sussurrava segredos, a cidade tinha fama de ser um lugar esquecido pelo tempo, e talvez pelos céus. Poucos moradores se atreviam a sair após o anoitecer. Ouvia-se só os sons dos ventos e os gritos distantes de criaturas invisíveis, mas ninguém ousava investigar muito de perto. Era uma noite fria e silenciosa quando algo mudou. No céu, uma luz azulada, brilhante demais para ser um avião, desenhou trajetórias impossíveis, deixando rastros que pareciam cortar as estrelas. Pessoas saíram de suas casas, alarmadas, algumas filmando com celulares cujas baterias inexplicavelmente se esgotaram segundos depois. O mistério só cresceu quando, na mesma noite, uma criança desapareceu. O pequeno Max, de apenas 8 anos, saiu para buscar o cachorro que fugira do quintal. Nem ele, nem o animal voltaram. Os dias seguintes foram marcados por caos e medo. O caso rapidamente se tornou o assunto mais falado no bar local e na praça da igreja. A maioria estava convencida de que havia algo sobrenatural por trás do desaparecimento. Outros culpavam os militares, que anos atrás haviam instalado uma base de testes nas montanhas. Porém, há mais de uma década a base fora supostamente desativada. Mas desativada nunca foi uma palavra que convencesse os moradores mais velhos, que diziam ouvir sons mecânicos vindos da direção da base durante a madrugada. Entre essas especulações, surgiu Clara, uma jornalista recém-formada, com mais coragem do que experiência. Ela chegou à cidade alegando querer fazer uma matéria sobre vilarejos esquecidos, mas a verdade era outra. Na mala de seu carro havia uma pasta recheada de documentos confidenciais. Eles descreviam projetos obscuros ligados à base de Terra Preta, experimentos envolvendo frequências sonoras, manipulação biológica e o uso de fontes externas de energia. Embora os textos fossem vagos, Clara estava convencida de que havia algo ali que valia a pena investigar. O comportamento dos moradores não ajudava. Alguns evitavam contato visual, enquanto outros falavam demais, contando histórias sobre luzes que queimavam o solo e figuras altas, com olhos negros e brilhantes, vistas na floresta. Uma idosa chamada Sofia, conhecida pelas suas histórias macabras, alertou Clara. Se você continuar fazendo perguntas, eles vão aparecer para você também. Não é seguro ficar aqui depois do escurecer. Eles gostam da escuridão. Clara não soube dizer se Sofia falava de alienígenas ou dos próprios militares. Foi numa noite de sexta-feira que Clara decidiu agir. Munida de sua câmera, um gravador e uma lanterna, ela dirigiu até a floresta, onde Max desaparecera. A estrada era uma linha fina entre árvores altas que pareciam fechar-se ao redor do carro. A cada quilômetro, a sensação de estar sendo observada crescia. Quando finalmente chegou ao local, Clara estacionou e desligou o motor. O silêncio era ensurdecedor. Assim que pisou fora do carro, algo incomum aconteceu. Seu gravador, que estava desligado, ligou sozinho e começou a emitir ruídos. Inicialmente parecia estática, mas então as frequências se organizaram em palavras. Uma voz masculina baixa e arrastada disse: "Você sabe demais." Clara congelou. Olhou ao redor, mas não viu nada. Apenas a escuridão da floresta, quebrada pela luz fraca da lanterna. Ela tentou ignorar, mas o gravador não parava. A cada passo que dava para dentro da floresta, a mensagem mudava. "Volte, antes que seja tarde." Seu coração disparou. Clara era cética, mas não podia negar que algo muito estranho estava acontecendo. E então, entre as árvores, ela viu. Uma figura alta, magra, com olhos que brilhavam no escuro, observava em silêncio. Quando ela ergueu a lanterna para iluminar o rosto da criatura, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Clara não desistiu. Continuou caminhando, convencida de que havia mais para descobrir. O ar parecia mais denso, quase eletrificado. Mais luzes começaram a piscar entre as árvores, acompanhadas de um som que parecia um zumbido profundo, quase hipnótico. Foi então que ela encontrou algo no chão, uma pulseira infantil. Era do Max. Agora, não havia mais volta. Naquele momento, a lanterna de Clara apagou sozinha e o zumbido aumentou, quase ensurdecedor. Ela tentou correr de volta ao carro, mas o caminho que antes era claro agora parecia infinito. As luzes no céu voltaram, mais brilhantes e intensas do que nunca, iluminando a floresta inteira como se fosse dia. Clara sentiu que estava prestes a descobrir a verdade, mas o que quer que fosse aquilo, não queria ser descoberto. E não deixaria testemunhas. Clara mal conseguia enxergar na escuridão que agora dominava a floresta.
O zumbido ensurdecedor parecia entrar em sua mente, confundindo os pensamentos e dificultando seus movimentos. Mesmo assim, ela segurava a pulseira de Max como se fosse um escudo, um lembrete de que ela estava ali por algo maior. Mas quanto mais avançava, mais sentia que a floresta rejeitava. A estrada que antes parecia clara havia desaparecido, e as árvores, com seus galhos retorcidos, pareciam se aproximar. Cada passo era acompanhado por estalos ao longe, ou seriam bem perto. Clara não sabia dizer. Seus olhos captavam sombras que pareciam dançar entre as luzes que surgiam e desapareciam como vagalumes doentios. De repente, o zumbido cessou. O silêncio era ainda mais aterrorizante. Clara parou, tentando controlar sua respiração acelerada. Foi então que ela ouviu um choro baixo e irregular. Ela apontou a lanterna, que milagrosamente voltou a funcionar, em direção ao som. Ali, agachado ao lado de uma árvore, estava um menino. Seu rosto estava sujo de terra e ele tremia de medo. Max? Clara perguntou, aproximando-se lentamente. Mas algo não estava certo. O menino não levantava o rosto. Sua postura era estranha, como se estivesse congelado no tempo. Quando finalmente ergueu os olhos, Clara recuou. Não eram olhos humanos. As íris eram completamente negras e havia algo profundamente perturbador em seu olhar. Antes que ela pudesse reagir, ele abriu a boca e gritou. Não um grito humano, mas um som mecânico e gutural que fez Clara cair para trás. Sem esperar mais, ela se levantou e correu, ignorando os galhos que arranhavam sua pele e a dor nos pulmões. Mas a floresta parecia interminável. Cada direção parecia levar ao mesmo lugar. Foi então que Clara viu algo que não esperava. Uma cerca alta de arame farpado, com placas de advertência em letras desbotadas. Propriedade do governo. Entrada proibida. Do outro lado da cerca, havia uma estrutura que parecia uma base militar, mas estava em ruínas. Torres desmoronadas, portões enferrujados e prédios cobertos por vegetação. Clara escalou a cerca, rasgando sua calça e machucando a mão. Mas ela não podia parar. Assim que pisou do outro lado, o ar pareceu mudar. Era mais frio, mais pesado. Explorando o lugar, ela encontrou algo que congelou seu sangue. Dentro de um dos galpões, havia dezenas de gaiolas. Algumas estavam vazias, mas outras continham criaturas que Clara não conseguia identificar. Eram pequenas, com pele acinzentada e olhos negros. Elas não se moviam, mas seus olhos seguiam cada movimento de Clara. No centro do galpão, havia uma máquina enorme, com tubos e cabos que pareciam pulsar como veias. Enquanto Clara tentava entender o que estava vendo, uma porta se abriu com um estrondo. 2 homens entraram, vestindo uniformes militares. Um deles carregava algo que parecia uma arma, mas era diferente de qualquer outra que Clara já vira. Ela se escondeu atrás de uma pilha de caixas, prendendo a respiração enquanto eles conversavam. A energia não está mais estável, disse um deles. Se continuarmos os testes, eles vão escapar. Não temos escolha, respondeu o outro. A ordem é continuar até que o portal esteja completamente funcional. Portal? Clara não podia acreditar no que ouvia. Antes que pudesse processar as informações, sentiu uma mão em seu ombro. Ela se virou rapidamente, pronta para gritar, mas era Sofia, a idosa da cidade. Eu avisei para você não vir aqui, Sofia sussurrou, os olhos cheios de medo. Eles não vão deixar você sair agora que sabe demais. Clara mal teve tempo de reagir. Um alarme começou a soar e as luzes no galpão piscavam freneticamente. As criaturas nas gaiolas começaram a se mover, emitindo sons agudos e desesperados. Sofia puxou Clara pela mão. Se você quer sobreviver, me siga. Agora. As duas correram para fora do galpão, mas a base parecia um labirinto. Soldados surgiam de todos os lados, suas armas apontadas para algo que Clara não conseguia ver. Foi então que ela percebeu. As criaturas haviam escapado. Um rugido ecoou pela noite, seguido por gritos de soldados. Clara olhou para trás e viu algo gigantesco emergir das sombras. Uma criatura muito maior do que as outras, com membros alongados e uma aura que parecia distorcer o ar ao seu redor. Sofia e Clara finalmente alcançaram um túnel subterrâneo. Antes de entrarem, Sofia virou-se para Clara. O que você viu aqui é apenas o começo. Eles nunca vão deixar isso acabar. O túnel era escuro, úmido, e o eco dos passos de Clara e Sofia parecia reverberar por quilômetros. A velha carregava uma lanterna pequena, mas sua luz era suficiente apenas para iluminar o caminho imediato. Clara mal conseguia respirar. O peso do que havia acabado de testemunhar estava afundando em sua mente como uma âncora. O que era aquele lugar? O que realmente acontecia ali? Sofia, o que está acontecendo? O que são aquelas coisas?
Clara sussurrou, tentando não deixar o pânico transparecer. Sofia não parou de andar, mas respondeu com um tom grave. São experimentos. Eles dizem que são para proteger a humanidade, mas o que realmente fazem aqui é brincar de Deus. Clara sentiu um calafrio. Antes que pudesse perguntar mais, um barulho distante ecoou pelo túnel. Não era o som de passos humanos, mas algo irregular, como patas arranhando o concreto. Sofia acelerou o passo. Se não sairmos daqui rápido, vamos acabar como eles, disse ela, sem olhar para trás. Os dois caminharam pelo túnel por vários minutos, até que ele terminou em uma porta pesada de aço. Sofia puxou um cartão de acesso de dentro do bolso e o passou por um leitor. A porta se abriu com um chiado mecânico. Atrás dela, Clara viu algo que parecia um bunker improvisado. Havia mapas, monitores antigos e armas rudimentares espalhadas por mesas metálicas. Você já esteve aqui antes, Clara afirmou, olhando ao redor. Eu fazia parte disso tudo, Sofia respondeu, finalmente encarando Clara. Mas há coisas que nem mesmo um soldado consegue suportar. Eu saí, ou pelo menos tentei. Antes que Clara pudesse perguntar mais, um dos monitores piscou e mostrou imagens ao vivo da base. Criaturas de várias formas e tamanhos estavam soltas, destruindo tudo pelo caminho. Soldados eram derrubados como bonecos de pano, e as câmeras tremiam com o impacto das explosões. Sofia, não podemos simplesmente ficar aqui. Precisamos sair, Clara disse. Sofia suspirou. Não é tão simples. A base inteira está cercada. E mesmo que consigamos sair, você acha que eles vão te deixar ir depois do que viu? Clara sentiu um nó se formar no estômago. A verdade nas palavras de Sofia era inescapável. Ela estava presa em um jogo que mal entendia, e as regras estavam sempre mudando. De repente, uma das câmeras mostrou algo diferente. Uma criatura enorme, a mesma que Clara havia visto no galpão, estava parada no centro da base. Ela não atacava, apenas permanecia ali, imóvel, como se estivesse esperando algo. Ao seu redor, outras criaturas também pararam, formando um círculo. Isso não é normal, Sofia murmurou, ajustando os controles para aproximar a imagem. Foi então que Clara percebeu. No chão, bem no centro do círculo, havia um grande símbolo. Era como um padrão geométrico, brilhando com uma luz pulsante. Algo naquela visão fez Clara se sentir estranha, como se estivesse sendo atraída para ele. Isso é um portal, não é? Clara perguntou, já sabendo a resposta. Sofia assentiu. É o que eles estavam tentando abrir, só que agora está fora de controle. De repente, o bunker começou a tremer. Um som grave e contínuo encheu o ar, como se o próprio espaço ao redor estivesse sendo rasgado. As luzes piscavam e uma rachadura se abriu no teto. Sofia agarrou Clara pelo braço. Se não fecharmos o portal, tudo que está ali vai se espalhar pelo mundo, Sofia disse, sua voz firme. E não vamos sobreviver para contar a história. Como podemos fechar algo assim? Clara perguntou, sentindo o pânico crescer novamente. O bunker tremia e mia como se estivesse prestes a desabar. Sofia pegou um dispositivo e olhou para Clara com uma determinação fria. Essa é a única forma de fechar o portal, disse Sofia, sua voz carregada de um tom final. Clara olhou para Sofia, já sabendo o que a idosa estava prestes a fazer. Não, você não pode ir sozinha. Sofia suspirou e colocou o dispositivo nas mãos de Clara. Confie em mim. Você vai precisar disso. Agora, corra. Clara hesitou, mas o olhar de Sofia era inegociável. Com lágrimas nos olhos, ela virou-se e começou a correr pelo túnel. Enquanto corria, Clara ouviu uma explosão distante, seguida de um clarão que iluminou brevemente o caminho. Quando olhou para suas mãos, percebeu que o dispositivo ainda estava desligado. Foi então que tudo fez sentido. Sofia havia mentido. O dispositivo que ela entregou era uma distração. Sofia sabia que não poderia arriscar Clara ou qualquer outra pessoa. Com um dispositivo verdadeiro que estava escondido em seu bolso, ela voltou à sala do portal. As criaturas estavam se movendo em torno do símbolo, seus corpos deformados brilhando com a luz pulsante. Ela ativou a bomba e, com um último olhar para o portal, murmurou: "Isso termina aqui." A explosão engoliu o portal e tudo ao redor, incluindo Sofia. Dias depois, Clara voltou à cidade. Nada parecia fora do normal. Não havia notícias sobre explosões, portais ou criaturas. Era como se nada tivesse acontecido, mas Clara sabia que era impossível. Naquela noite, enquanto estava em casa tentando entender os eventos, ela sentiu algo estranho. Um zumbido baixo, distante, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Olhou pela janela, mas a rua estava silenciosa. Quando virou-se para voltar ao quarto, uma figura estava lá. Era Sofia.
Mas algo nela estava errado. Sua expressão era fria e seus olhos, antes cheios de vida, agora eram completamente negros. Eu disse para você não se envolver, Sofia falou, mas sua voz era diferente, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Agora é tarde demais. Antes que Clara pudesse reagir, Sofia desapareceu, deixando apenas um zumbido no ar. Clara olhou para suas mãos e viu algo que não estava lá antes. A pulseira de Max, agora com um brilho estranho. Foi então que Clara entendeu. O portal não foi fechado. Ele apenas mudou de lugar. E agora estava dentro dela.